Perfeito. Bom, o texto da reforma da Previdência ele tem dois marcos distintos, né? Nós tivemos um texto que foi apresentado originariamente em outubro do ano passado, e esse texto previa uma série de restrições ao direito dos trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto dos servidores públicos, que estavam sendo combatidos pelo Andes e pela maioria dos sindicatos dentro daquele contexto em que ele foi apresentado. Mas, bem recentemente, nas últimas 2 semanas, nós tivemos uma modificação desse texto, na verdade, a apresentação de uma emenda substitutiva à reforma da Previdência, e essa emenda substitutiva, ela tornou o acesso aos benefícios previdenciários, principalmente para os servidores públicos, ainda mais difícil. A grande diferença do texto atual com essa emenda substitutiva é que aqueles servidores que já tinham ingressado no serviço público, inclusive em período anterior a 2003, eles também foram afetados de maneira significativa com essa emenda. Então, para que o servidor público, que ainda não completou os requisitos para poder se aposentar, caso esse texto seja aprovado da forma como está, ele precisará permanecer em atividade até os 65 anos para ter direito à paridade e à integralidade, que são os principais direitos consagrados do servidor público. Então, essa emenda substitutiva, ela traz um prejuízo significativo, principalmente para quem já era servidor público, né, antes de 2003, e que ainda não completou os requisitos para poder se aposentar. No texto original, havia uma regra de transição que permitia que os servidores homens com 50 anos ou mais e as servidoras mulheres com 45 anos ou mais poderiam usufruir de um benefício de aposentadoria assim que completassem todos os requisitos e cumprissem um pedágio de 50% do tempo que falta. Agora, para esse mesmo tipo de servidor, independente da sua idade, caso ele queira receber os seus proventos com integralidade e paridade, ele precisa permanecer até os 65 anos. Uma outra questão que também é fundamental e que veio com a emenda substitutiva é o caso daqueles servidores que já têm condições de se aposentar e que desejam permanecer em atividade. Esse servidor, ele tem a garantia da aposentadoria até o momento em que vier o texto da reforma. Caso essa pessoa, mesmo já tendo condições de se aposentar, desejando continuar a trabalhar, opte por se aposentar, por exemplo, dentro de uma nova classe, numa progressão qualquer, ele vai ter que também permanecer até os 65 anos para ter direito à paridade e à integralidade ou se aposentar com aquele complexo remuneratório existente até o momento da reforma da Previdência. Então, de todas as formas, aquilo que já era muito ruim para o servidor público e para o trabalhador da iniciativa privada, agora, com essa emenda substitutiva, piorou significativamente a vida, principalmente do servidor público. Esses casos, eles têm que ser analisados de forma individual por cada um dos professores técnicos? Sim, esse tipo de norma, ele afeta todo mundo que é servidor ocupante de cargo efetivo, mas para que a gente possa ter uma ideia do momento em que a pessoa vai se aposentar, é importante analisar todo o histórico previdenciário dela, saber quando que ela ingressou no serviço público, se tem tempo anterior ao serviço público ou não, qual a idade da pessoa no momento em que vier a emenda, enfim, fazer um planejamento previdenciário para identificar, de fato, qual que vai ser o regramento aplicável. E é importante esclarecer também que esse é o texto existente hoje, mas que ele ainda pode sofrer novas modificações e nos depararmos com regras ainda mais rígidas. Com relação ao direito adquirido, é justamente o que eu trouxe. A pessoa, ela até vai ter o direito adquirido ao momento existente, caso ela já tenha completado os requisitos para poder se aposentar, ela vai poder se aposentar, mesmo que lá na frente. Só que o que vai ser aplicável é o regramento existente naquela data. Então pode ter um prejuízo, vamos dizer assim. Pode ter um prejuízo. Vamos só imaginar um caso aqui do professor que em 2017, antes da reforma, ele ocupe a classe de associado 3. Né? Então, em 2017, antes da reforma, ele é associado 3, ele deseja continuar exercendo a sua atividade profissional, deseja permanecer no serviço público, ele já poderia se aposentar, dentro desse exemplo, como associado 3, mas ele quer permanecer. Se ele não tiver 65 anos de idade ainda, ele só vai poder se aposentar com paridade e integralidade como associado 4 ou como titular
quando completar os 65 anos de idade. Ele até pode se aposentar como associado 3, porque isso já se incorporou ao patrimônio jurídico dele, já é direito adquirido, mas para poder se aposentar na classe superior ou como titular, ele precisa permanecer até os 65 anos para que esse novo direito se incorpore ao seu patrimônio jurídico. Essa é a grande questão. Existe um dilema que eu já ouvi algumas pessoas afirmando que essa reforma ela pretende modificar só a vida das pessoas que têm uma circunstância financeira um pouco melhor do que o restante da população. Mas isso não é verdade. Essa reforma da Previdência ela vai atingir a todos os trabalhadores, seja trabalhador da iniciativa privada, seja trabalhador do serviço público, seja professor, enfim, todos serão afetados de maneira bastante incisiva por essa reforma da Previdência, e aquilo que nós conhecíamos até então como direito previdenciário deixará de existir e surgirá uma nova forma das pessoas se relacionarem com as suas aposentadorias e com as suas pensões. Então, é importante que haja uma mobilização, é importante que haja uma resistência a esse texto. Ele ainda, por pior que ele esteja, ele ainda pode sofrer alterações que tragam a situação para uma circunstância ainda mais grave, ainda mais dificultosa no que se refere aos direitos sociais. Há uma movimentação de parte da nossa sociedade em privatizar completamente a previdência que nós temos, a previdência pública, e essa movimentação de privatização é algo que deve ser repelido com todas as forças que nós, enquanto sociedade, temos. Porque as experiências internacionais, aquilo que nós já percebemos nos sistemas previdenciários existentes nos outros países, quando passam por movimentos de privatização, há, sem sombra de dúvidas, um empobrecimento significativo da sociedade mais velha, né, da população idosa. Os fundos de pensão já são uma realidade hoje, né? A gente tem fundos de pensão no Brasil, a gente tem uma previdência complementar bastante forte, inclusive no serviço público, com o FUNPRESP, mas a despeito de termos essa previdência, e é importante que tenhamos uma previdência complementar, ela não pode ser a única via de acesso ao direito previdenciário. A previdência pública também é importante, ela garante de fato a possibilidade da população, principalmente a população que tem menos acesso, a população mais pobre, é uma forma de redistribuição de renda que é muito significativa. Existem municípios que possuem uma rentabilização de previdência social que é muito maior do que aquilo que ele recebe de ajuda do fundo municipal, do fundo da União. Então, é importante ter uma previdência pública, é importante ter um sistema previdenciário que garanta uma proteção básica, proteção social básica, né? E isso sempre foi uma bandeira da nossa Constituição Federal, né? A garantia da previdência, a garantia do sistema de proteção social, e nós já temos um sistema que vem amadurecendo na forma de ser gerido, na forma de se organizar, que é fundamental para a sua permanência. Então, nós não podemos ceder lugar à privatização da Previdência, que é uma tendência que vem se desenhando nos últimos anos, principalmente em países que possuem uma democracia fragilizada como a que vivemos atualmente. Bom, o professor, os servidores em geral, os técnicos, eles precisam conhecer as regras, né? É importante que as pessoas saibam o que estão combatendo no que se refere à resistência à reforma da Previdência, né? Não é uma resistência exclusivamente política ou ideológica, é uma resistência em contrapartida ao direito garantido das pessoas, aquilo que elas conheciam até então como direito previdenciário. Então é importante conhecer esse regramento, é importante se informar, é importante participar daquilo que o sindicato tem feito no sentido de veicular as informações, de trazer, né, os enquadramentos que as pessoas podem se perceber em uma ou outra regra, para que as pessoas tenham consciência daquilo que está sendo tratado. O mais importante é se informar e, claro, se planejar. O planejamento previdenciário, o planejamento para a aposentadoria é fundamental. A educação previdenciária é fundamental. Então, as pessoas elas precisarão descobrir novas formas de lidar com a diminuição de renda na velhice, né? Então, o professor, os técnicos, todos os servidores públicos precisarão descobrir como que funciona o investimento, de que forma que aquilo pode gerar um benefício maior no futuro, como que ela vai ser remunerada com juros em determinado tipo de investimento que ela venha a realizar. É importante que as pessoas aprendam também a ter maior controle sobre as suas finanças.
né? Porque da forma como está hoje, né, com todo esse ataque aos direitos sociais, ao direito previdenciário, nós, enquanto sociedade, vamos precisar também nos reinventar na forma como nós nos relacionamos com a renda, com a remuneração. Então é importante ter conhecimento daquilo que se quer mudar, resistir àquilo que se quer mudar para evitar que tenhamos uma população velha cada vez mais pobre e também se preparar para o futuro, porque infelizmente não vamos poder depender somente de uma previdência pública e de uma previdência privada como funciona hoje. Vamos precisar reinventar os nossos investimentos também. Das gerações mais recentes, né, os novos servidores públicos, a gente tem um enfrentamento de uma outra questão, que é o que ela pretende enquanto carreira. Né? Dentro da academia, dentro da universidade, é comum que as pessoas permaneçam, mas esse novo servidor público ele tem um perfil diferente. Ele não deseja ficar ou no serviço público ou em um lugar só do serviço público por 30, 35, 40 anos. Ele vai transitar por cargos distintos, volta para a iniciativa privada, vai para o serviço público, e isso vai ser comum. Né? E a vida previdenciária dessa pessoa que tem esse perfil vai virar uma bagunça. Então o direcionamento para ele é totalmente diferente daquele que já ingressou no serviço público com 35, 40 anos, né, e quer agora sim se aposentar.